Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Então, agora nós iremos realizar as correções das nossas atividades de língua portuguesa. São as correções das páginas 134, 135 e 136. Então, vamos lá? Diálogo nos textos. Releia um trecho do texto das páginas 126 a 128 e responda as perguntas. Então, nós temos o trecho do texto. Eu já realizei com vocês a leitura deste texto na nossa aula, então agora vamos só para as correções mesmo. Observe a fala em destaque. Esta fala pertence à professora, ao Júlio ou à avó de Júlio. Então, pertence à avó de Júlio. Então, estamos aqui, ó. A minha avó, que era muito despachada, disse a ela. Então, a minha avó disse. Então, aqui nós temos a fala da avó de Júlio. Que sinal de pontuação aparece antes desta fala? Então, antes de realizar a fala, nós temos esta pontuação. Então, esta pontuação é um travessão. Ok? Depois nós temos lá, que sinal de pontuação anuncia que será apresentada a fala da personagem. Então, antes de realizar esta fala, nós temos uma pontuação que está ali nos anunciando que vai haver uma fala na nossa próxima frase. Então, a pontuação é esta aqui, que nós chamamos de 2 pontos. Então, são os 2 pontos. Ok? Depois, nós vamos para a página 135. Então, nós temos a tirinha, já realizei a leitura com vocês, e depois nós tínhamos a narração da tirinha de um outro formato. Então, na tirinha, como foram apresentadas as falas dos personagens. Então, nós não tivemos aqui travessão, né? Que nem aqui, ó. Falou com o seu pai? Então, aqui tem uma pergunta, por questão do ponto de interrogação, mas não tem o travessão no início da nossa frase. Mas nós temos aqui um traço ligando o texto ao meu personagem. Então, quer dizer que ao haver este traço, quer dizer que alguém está falando, certo? Quando houve a nossa onomatopeia aqui, que foi o barulho que o menino está fazendo ao comer o chocolate, vocês podem ver que não tem o traço ligando a ele. Então, aqui quer dizer que não era uma fala, foi simplesmente um barulho. Então, todas as falas, elas estão ligadas ao personagem através de um traço. Então, aqui, como foram apresentadas as falas, por meio de um traço que liga a fala ao personagem, ok? Então, essa tirinha, ela não teve o travessão, mas teve este traço que liga o personagem à fala. Na B, como foram apresentadas as mesmas falas no texto acima? Então, já aqui neste texto, foi através do travessão. Então, aqui, por meio do travessão, ok? Então, aqui, as falas foram apresentadas por meio do travessão. Depois, na C, você sabe qual outro sinal de pontuação costuma ser usado para indicar a fala dos personagens? Então, esta pontuação até nem estava aqui para vocês, tá? Mas, lembrando a vocês que muitas vezes acontece de nós usarmos as aspas. Então, a pessoa vai falar e termina de falar. Às vezes, isso vocês podem prestar bastante atenção em jornais, em telejornais. Na televisão, quando o jornalista vai dizer a fala de alguém, então ele fala, abre aspas. Aí ele fala o que a pessoa disse, do jeitinho que a pessoa disse, aí ele fala, fecha aspas. Então, isso quer dizer que ali, quando ele disse abre aspas, começou a fala desta pessoa,
ao terminar a fala, ele fala, fecha aspas. E isso acontece também em alguns livros, tá? E em alguns textos. Então, aqui, por meio de aspas. Então, pode acontecer, ok? Aqui tá visualizado. Esta é a página 135. Agora, nós vamos para 136. A página 136, eu pedi para vocês utilizarem bastante a nossa colinha, vamos dizer assim, de pontuações. Então, vamos lá. Desculpa. Então, vamos começar as nossas pontuações. Então, aqui nós tínhamos um texto onde algumas pontuações foram retiradas e nós teríamos que colocar essas pontuações corretamente. Então, aqui, não é Vitório, é Vitor e Ori. Então, já podemos dizer aqui que é uma fala. Então, minha fala começa com um travessão. É Vitor e Ori. Então, aqui, ele está com um pouco de admiração. Ele está, assim, falando, entonando esta fala. Que, no caso, é o nome dele. Então, aqui, o nosso ponto de exclamação. Aí, ele continua o nosso texto. Depois, aqui, ó. Será que o vozinho não tinha um nome melhor para me dar, não? Então, aqui ele faz como se fosse uma pergunta. Será que este vô não tinha um nome melhor para me dar? Então, ele está questionando isso, né? Ele está perguntando. Então, o nosso ponto de interrogação. Como a minha mãe deixou o pai dela fazer uma coisa dessas? Então, ele ainda está fazendo uma pergunta. Como que a mãe dele pôde deixar isso acontecer? Né? Então, também é um ponto de interrogação. E depois aqui, ó. Quando você nasceu, fiquei muito feliz. Foi o primeiro neto da família. Então, aqui é uma fala. Então, aqui inicia-se com um travessão. Ok? Então, nós vamos começar com um travessão, um ponto de exclamação, um ponto de interrogação, outro ponto de interrogação e um travessão. Então, essas são as pontuações que nós tínhamos faltando no nosso texto. Depois, nós tínhamos lá a ausência de pontuação prejudica a leitura e o entendimento do texto? Eles prejudicam porque a pontuação ajuda a organizar o texto, né? Então, ele indica onde há uma pergunta, aonde há uma fala. Então, a pontuação, ela nos ajuda na organização. Então, vamos colocar. Sim, pois a pontuação nos ajuda a organizar e identificar onde há pergunta, fala e outros, ok? Então, elas nos auxiliam a identificar onde há as perguntas e tudo mais. Depois, na B, preencha corretamente as lacunas. Então, foi o que nós já fizemos aqui. Segundo o avô do menino, por que ele escolheu o nome Ori? Então, ele colocou aqui, ó. Mas não foi fácil. Eu queria uma palavra que lembrasse a terra de seus antepassados. Finalmente, encontrei Iori, de origem africana. Então, aqui, ele escolheu o nome Iori porque ele queria uma palavra que lembrasse a terra de seus antepassados. Ok? Então, essa é a resposta da C. Então, essas são as nossas atividades de língua portuguesa. E já já eu retorno com vocês com as nossas atividades de matemática. Um beijo e até já!